Por favor, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e mantenha a sua Bíblia aberta. Em harmonia com o que estamos falando, com os temas que temos, o tema da nossa mensagem é nativos e peregrinos, implicações do discipulado cristão. Antes de ler a palavra, deixa eu falar sobre discipulado. Discipulado é aquilo que você faz, que tem forma de aconselhamento, tem forma de conversa, tem forma de jogo de futebol, tem forma de assistir um filme, tem uma coisa mais formal, que é quando você junta para instruir uma classe, por exemplo. Discipulado começa no púlpito da igreja, como está acontecendo agora, mas tem suas ramificações, talvez mais intensas, quando você vai ao seu irmão, com um único e somente um único objetivo, o de ver Cristo formado naquele irmão. Você não quer ver você naquele irmão. Eu odiaria ver a mim mesmo formado em outra pessoa. Eu já sei como eu sou problemático para Deus, eu já sei dos meus pecados, eu já sei das minhas limitações. Eu não quero moldar você, a minha imagem e semelhança, seria um grande desastre. Portanto, não faça isso, não tente fazer isso. Sempre que você vai para um aconselhamento, sempre que você vai para o discipulado, você vai com a palavra de Deus. Você pode estar com a Bíblia aberta na sua mão, você pode estar com ela fechada, mas com ela no coração, na mente. Mas é isso que você vai partilhar para aquela pessoa, porque o único objetivo é Cristo formado naquela pessoa. É aquela pessoa cada vez mais parecida com Jesus Cristo. É aquela pessoa cada vez mais parecida com o Filho de Deus. Então, discipulado não existe para resolver o seu problema. Deixa eu deixar isso bem claro. Porque eu estava pensando a respeito do discipulado e percebi que nas nossas igrejas, e na nossa igreja, infelizmente não é exceção, embora nós estejamos progredindo bastante nisso, muita gente pensa que o discipulado é para que eu, tendo o meu problema, vá lá e alguém me aconselhe para eu resolver aquilo. Não, existem, sim, as situações em que muitas das suas dificuldades serão resolvidas por aconselhamento dos irmãos, pela pregação dos pregadores da igreja, pela classe da escola dominical, por uma conversa no dia da família, na festa da roça. Mas se você vai pensando que é esse o objetivo da palavra de Deus, discipulado, você errou o alvo. Para começar, porque um dos nossos problemas é que seu problema e o meu problema só são resolvidos quando eu ouço a palavra de Deus. O que significa quando eu obedeço a palavra de Deus. E uma das minhas experiências mais tristes no pastorado é você ter uma pessoa que você fala com ela os princípios da palavra de Deus e ela não ouve, ela insiste no mesmo caminho. Insiste no mesmo caminho. Você está dizendo, vai por esse caminho, irmão. Toma isso aqui. A Bíblia está dizendo, descansa nisso. Não. Então, quando a gente entende corretamente o discipulado, eu não me coloco só como discipulador, mas como alguém que o tempo todo precisa ouvir alguma coisa dos meus irmãos. Eu sou muito abençoado com os irmãos aqui. Com coisas que os irmãos falam, com correções que os irmãos fazem, com uma crítica que é ouvida. Porque o tempo todo nós somos discípulos. O discipulador é um discípulo. Ele se torna mestre e continua um discípulo. É assim entre pecadores. O único que é sempre mestre é o Senhor Jesus. Todos nós somos mestres e somos discípulos. E nós temos visto aí, se você olhar a história da igreja, se você olhar a vida de pregadores que Deus usou, não estou falando de pregador picareta, não. Estou falando de gente que Deus usou. Às vezes você vai ver o camarada, mas às vezes até o fim da vida ele derrapa ali e não quer ouvir. Coração endurecido. Não quer ouvir a palavra de Deus. Não quer dizer, eu preciso consertar isso, eu preciso corrigir aquilo. O discipulado não é para a resolução dos meus problemas, o discipulado é para que eu me pareça mais com Cristo. Quando eu me pareço mais com Cristo, os meus problemas podem ou não ser resolvidos. Na verdade, é possível que eu tenha mais problemas. Mas de outra natureza. Esse é um dos temas da carta de Pedro, que mais adiante ele vai dizer, olha, nenhum de vocês padeça como criminoso, como ladrão. Mas se você padece fazendo bem, então, esse é o caminho do discípulo de Cristo. Uma das coisas que Pedro ensina nessa carta, em que Cristo ele apresenta como fonte, como modelo, é, vocês estão prontos para sofrer injustiça e ficarem bem com isso?
Porque Cristo sofreu injustiça. Ninguém sofreu mais injustiça do que Jesus. E ele continuou no caminho. Ficar bem com isso significa continuar no caminho. Significa entender que você está imitando a Cristo. Significa dizer, Senhor, eu não faço questão de todos os meus direitos, não. Que o teu nome seja vindicado, que a tua justiça seja vindicada, mas a mim o Senhor concede que eu continue andando na jornada. É o final do capítulo 4 de Atos, quando a igreja se reúne, depois que Pedro e João são libertados lá do Sinédrio, e a igreja estava orando, e eles se reúnem ali, e eles oram pedindo, tu soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, que disseste por intermédio de Davi, teu servo, porque se enfureceram a gente, os povos se levantaram contra o teu ungido. Porque de fato aqui nessa cidade, Pilatos, Herodes, povos de Israel, gentios e povos de Israel se reuniram contra Jesus, o teu ungido, para fazerem tudo o que a tua mão predeterminou. Por que eles estão orando assim? Porque os líderes deles, discípulos de Jesus, tinham sido presos. E se vão atrás dos líderes, vão atrás também dos liderados, dos discípulos. Se mataram Jesus, o que é que pode acontecer com eles? E o que é que eles pedem? Livra-nos de suas mãos. Resolve o nosso problema, Senhor. Como eu vou criar minha família? Como minha filhinha de 2 anos de idade vai ficar no meio disso agora que eu me tornei cristão? É isso que você os vê falar? Aquela igreja reunida. O que é que eles pedem? Estende a tua mão, Senhor, para continuar com os prodígios e sinais que eram a marca do apostolado no período do Novo Testamento. E concede aos teus servos o quê? Ousadia. Ousadia para continuar testemunhando de Jesus, para continuar pregando o Evangelho. Não falaram da filhinha de 2 anos, do bebezinho que acabou de nascer, de como ia ficar se essa perseguição continuar e eu vou perder meu emprego porque eu sou cristão? De como vai ficar meu relacionamento com o restante da minha família? Eles pediam ao Senhor ousadia para continuar no caminho e fazer igual Jesus fez. Ser como Jesus é. As implicações do discipulado, irmão, se percebem na medida em que na sua vida o que você vê é uma conformação a Cristo Jesus, não às minhas necessidades. Vamos lembrar o que a gente tem aprendido de oração aqui. Todo domingo à noite, no encerramento do culto, um pouco antes do culto ser encerrado, nós temos um momento de oração. Às vezes mandamos 7, 9 pessoas orarem. Eu fico sempre pensando no visitante de primeira vez, que nunca participou daquele momento. Ele vê um pedido, 2, 3, 5, 7. Gente, eu vou ficar aqui até meia-noite. Falei que eu vinha, vou ali na igreja, volto. Ih, rapaz, mandou 9 pessoas orar e ele ainda vai fazer uma oração no final e depois ainda vão cantar uma música. Mas você tem aprendido a orar. Você tem aprendido que não é necessário ficar fazendo grandes introduções. É que a gente pensa que tem que repetir, né? Deus tem o hábito de compreender de primeira. Você fala com Deus, ele entende. Ele não precisa ver o filme 2 vezes. Mas a gente acha que tem que falar seu pedido, explicar o pedido e pedir novamente. E como a questão do hábito que eu falei para os homens há pouco, né? Como a gente acostuma fazer, quando vem um pastor e diz assim, você não precisa fazer isso, Jesus diz, olha, repetição é coisa de gentio, é coisa de quem não conhece Deus, é coisa de quem está fora do pacto. O muito falar não vai fazer você ser ouvido, não. Mas parece que a gente tem que estar assim, o senhor registrou aí? O anjo secretário, deu tempo dele anotar o pedido? Então, como a gente tem esse hábito, fica esquisito para a gente, que a gente... Eu vou falar uma vez só mesmo isso? Estou dizendo isso porque Deus conhece a sua necessidade melhor do que você. Às vezes o que você pensa que é a sua necessidade, o que eu penso que é a minha necessidade, não é. Não é. Houve um momento em que Eva olhou para aquele fruto e disse, eu preciso disso. Eu preciso. Eu tenho que ter isso. Tudo no jardim está à disposição. Os animais vinham para pertinho. Na viração do dia, um encontro com Deus. Tudo ali, tudo à disposição. Frutas como nós nunca provamos. Nunca provamos, porque é difícil imaginar que as frutas não sofreram alguma coisa depois do pecado. E elas só se mantêm ainda como se mantêm por causa da redenção. Você imagina como deve ter sido? Então, de repente,
todas elas murcham, todas elas ficam cinzas, todas elas perdem atração, só aquela. Eu preciso disso. Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Eu não serei inteiro se eu não tiver isso. Deus já tinha dito, você não precisa disso. Uma das implicações do discipulado é justamente a gente ouvir Deus dizer de que nós precisamos. Você vai ver tudo isso na leitura do texto à medida que a gente lê, e eu peço que você então agora preste atenção. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Essa é a palavra de Deus. Pedro apóstolo não é um título dele, não. Doutor Pedro, não é isso não. Pedro, aquele que tem autoridade, aquele que tem uma autoridade limitada, porque ele só pode falar o que aquele que o enviou permite que ele fale. Apóstolo é uma modificação do verbo enviar, no grego. Isso significa que essa pessoa ela é enviada por outro, com a autoridade de outro, para dizer somente o que o outro disse. O apóstolo que diz o que o outro não disse, não é apóstolo, é um mentiroso, é um falso mensageiro. É por isso que a gente defende a tese de que apóstolo bom é apóstolo morto. Porque todos os apóstolos verdadeiros já morreram. Se tem algum vivo se dizendo apóstolo, ele não é apóstolo, ele é um mentiroso, é um mensageiro de Satanás que está destruindo o evangelho. Qualquer um, não importa o quanto você goste dele. Eu espero que não tenha ninguém aqui que goste de alguém assim. Pedro é apóstolo de Jesus Cristo. Eu não sou apóstolo de outra pessoa. De Jesus Cristo, é ele. Aos eleitos, ele chama de eleitos e forasteiros. Eleitos, chamados para fora. É outra palavrinha grega que tem esse sentido, né? De chamados. É alguém que estava num grupo, numa massa de pessoas e foi chamado, foi tirado dali, por exclusiva soberania daquele que enviou o apóstolo, né? Eles são eleitos, eles são forasteiros da diáspora. Diáspora é uma palavrinha grega que significa dispersão ou espalhamento, se você quiser. Ela era usada em relação a todos os judeus que não viviam mais em Jerusalém e arredores, mas que passaram a viver fora. Os cristãos parecem ter adotado esse nome para eles também, porque, e aí tem várias teses, e a gente precisa ficar correndo todas elas, mas basta dizer que, de um modo ou de outro, é boa a tese que diz, nós somos forasteiros neste mundo, estamos espalhados pelo mundo, embora não pertençamos realmente ao mundo como ele aí está. Também o sentido de que nós somos, o termo tomou esse sentido, nós somos assim socialmente marginalizados, porque somos cristãos. E a maior parte dos cristãos, nesse momento aqui, é constituída de gente pobre, de gente que não tem toda aquela cultura, embora houvesse exceções, como o próprio apóstolo Paulo, mas a maioria era mais como Pedro, um pescador ou um ex-pescador. E, portanto, era olhado para os outros assim, esse pessoal aí é gente que não sabe muita coisa, gente ignorante. E é interessante essa arma do diabo, não é? De chamar de ignorante, de chamar que não conhece uma pessoa que, porque tem pouca instrução, adota um pensamento diferente daquele que o diabo gosta. E tem muito crente que vai atrás disso. Existe um teólogo chamado N.T. Wright, que a gente costuma chamar de N.T. Wrong, que right em inglês é certo, é correto, é direito, e wrong é o oposto disso, né? E ele tem lá é um dos defensores atuais da nova perspectiva em Paulo. E, para resumir, é uma concepção distorcida do conceito de justificação pela fé. Eu gosto de um amigo meu, lá de Santo André, pastor Paulo Guedes, que ele diz que NPP não é nova perspectiva em Paulo, NPP é nada para pregar. Eu gostei muito da colocação dele, é nada para pregar, porque realmente, se você muda o conceito de justificação, como Paulo apresenta em Gálatas, em Romanos, por exemplo, você perdeu o Evangelho, né? Mas tem muita gente que gosta dele, sabe por quê? Primeiro, ele é um erudito, muito bom erudito, por sinal, no Novo Testamento. Segundo, ele tem bons insights sobre muitos bons textos, sobre muitos textos. Sim. E a gente parece que fica assim, nossa, mas esse cara falou isso sobre aquele texto. Aí o sujeito vem e fala uma bobagem sobre um texto, sobre um conceito como justificação, e aí fica todo, não, mas ele é um erudito. Ele falou isso, ele falou, aquele livro dele era muito bom. A gente tem um academicismo que é ruim, dentro e fora da igreja.
Porque ele começa a idolatrar, a ter teólogos de estimação. E ter teólogos de estimação é tão ruim quanto ter político de estimação. As duas áreas. Você vai se dar mal quando você abraça esse tipo de coisa. O apóstolo é enviado por Jesus e nós somos, sim, peregrinos e forasteiros aqui, vamos ser desprezados, não importa quanto título você tem, quão fiel você seja ao Senhor. Você vai ser desprezado. Você vai ser olhado como aquele que está espalhado por aí. Pedro sabia disso e pelo teor de toda a carta, esse pessoal está enfrentando e vai enfrentar, deve enfrentar ainda perseguição maior. Quando Pedro escreveu essa carta, havia cerca de uns 30 e poucos anos que o evangelho começou a ser pregado. Uns 30 e poucos anos depois do evento de Páscoa, onde Jesus morreu, ressuscitou, e logo depois, uns 50 dias depois, o Espírito Santo desceu. A partir daí o evangelho é pregado a partir de Jerusalém. Aliás, é porque o evangelho é pregado a partir de Jerusalém e chega nessa região descrita aqui, que hoje corresponde à atual Turquia. É por causa disso também que eles adotaram o nome de diáspora, né, de espalhados por aí. Porque veio de Jerusalém, exatamente como os judeus que saíram da região de Jerusalém ficaram espalhados pelo mundo desde lá do cativeiro babilônico. Os cristãos também, a pregação começa em Jerusalém. Não foi o que Jesus ordenou? É em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Essa é a nossa situação. E uns 30 anos depois disso, então, mais ou menos, você vai ter Nero no poder. E a perseguição sobre Nero seria muito dura. Provavelmente Paulo e Pedro foram martirizados durante aquele período. Pedro está escrevendo para um grupo que já está sofrendo e um grupo que talvez sofra mais. Talvez isso não diga muito para você e para mim, que estamos aqui renovando os bancos de nossa igreja, não é? Mas se você sabe, quem é membro dessa igreja sabe, como é que acontece nos países onde a perseguição existe, você sabe que, na verdade, a única razão por que nós estamos aqui e renovamos os nossos bancos enquanto investimos na pregação do evangelho em outros lugares. E eles estão lá, sem nem pensar em banco, ansiosos por uma gruta onde eles possam se encontrar para louvar o Senhor e estudar algo do Evangelho. Sabe que a única coisa que faz essa diferença é a disposição do próprio Deus. É o Senhor quem coloca as coisas dessa forma. Todos somos forasteiros, todos estamos peregrinando. Ainda que sejamos nativos daqui, nós temos essa esquizofrenia. O crente é esquizofrênico, porque ele é cidadão. Brasileiro como nós somos, mas ele é cidadão da pátria celestial. Ele sabe que ele está numa jornada, ele sabe que não é aqui o ponto final dele. E, no entanto, ele tem responsabilidade, tem ligações, tem relacionamentos com o que acontece aqui. Esses irmãos também tinham. O que nós não podemos perder de vista é que a nossa atual tranquilidade, ou pelo menos aparência de tranquilidade, ela pode ser mudada por Deus. Portanto, a primeira carta de Pedro tem muito a dizer sobre isso. E a gente vai olhar para ela um pouco mais, não hoje, obviamente, mas eu quero que você acompanhe o restante da leitura. Você viu que Pedro volta ao tema de eleitos, no verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus. Presciência naquele sentido bem judaico, né? Bem semita. Presciência não é alguém que simplesmente sabe que alguma coisa vai acontecer, é alguém que entra em relacionamento com essa coisa. E no caso aqui não é coisa, no caso aqui é gente, é pessoa. Nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Deus nos pré-conheceu na eternidade. Quando nós nem existíamos, Deus nos conheceu. Que significa, entrou num relacionamento íntimo, num relacionamento de amor. Esse verbo, tanto em grego como em hebraico, como em português, o verbo conhecer, ele carregou durante séculos essa ideia de intimidade tão densa, que eu me lembro quando eu cheguei na igreja com 10 anos de idade, e peguei a versão da Bíblia que a gente tinha lá, e comecei a ler Gênesis. Cheguei lá, depois de Gênesis 3, lá, depois da queda, né? Estava escrito assim, e conheceu Adão a Eva, e ela gerou um filho. Eu, nos meus 10 anos de idade, bobo que era, né? Fiquei assim, ele já conhecia ela. O que houve aqui? Agora ela teve um filho. Porque ele conheceu ela. As versões mais recentes, a nossa versão mesmo, diz outra coisa. Ele teve relações com ela e por causa disso ela engravidou. Mas usava-se o verbo conhecer, ninguém estranhava isso.
porque tem sentido de conhecer. Deus nos conheceu de forma íntima, Deus nos conheceu pessoalmente, Deus conheceu a mim e a você. Deus não conheceu uma massa amorfa, não. Deus conheceu o Maurício, o Hugo, Deus conheceu a Rosane, Deus conheceu a Fátima, Deus conheceu o Rodrigo, Deus conheceu a cada um de nós. E disse, é meu. Lá na eternidade. Eu não tinha feito nada, nem você. Portanto, não foi com base na gente, no que a gente faria também. Ele disse, é meu. Deus olhou para mim e disse, esse cara sozinho nunca vai crer. Mas ele é meu, eu quero ele. Por quê? Essa é uma das perguntas que a gente vai fazer no céu. Senhor, por que eu? Tem explicação, por que eu? Talvez a gente tenha explicação para outros relacionamentos, né? Porque minha esposa casou comigo, gente. Eu ficava pensando muito isso, gente. Ela tinha muitas opções. No dia que eu comecei a namorar a Rosane, deixa eu contar um segredo, ela saiu, né? Ela está aí. Antes dela voltar. Tinha pelo menos mais uns 2 camaradas. Eles eram mais altos que eu, mais velhos que eu. Não eram mais bonitos que eu, não. E estava assim, aquele monte de gavião assim, e eu nunca fui desse tipo, sabe? Sempre fui tipo tímido, e ela chegou. Então eu fiquei assim, por que ela me escolheu? Sei. Dei sorte, ela estava bêbada, tinha vindo um casamento, sei. Uma coisa assim. Por que Deus escolheu você, irmão? Tem nenhuma resposta. Talvez você possa explicar porque seu cônjuge escolheu você. Mas Deus tinha nenhuma razão para ele escolher. Nenhuma razão, pelo menos, que estivesse fora dele. Ele disse, é meu. Ele nos conheceu de antemão dessa forma. Você não merece estar aqui como crente. Você não merece a salvação. Abraão não merece a salvação. Paulo não merece. Pedro não merece a salvação. Nenhum de nós merece a salvação. Todos merecemos o justo juízo eterno de Deus. Mas Deus nos elegeu segundo a sua presciência, e aí vem aquilo que desarma aqueles tolos que falam que uma vez salvo, salvo para sempre. Que é verdade, mas é uma expressão tão simplória, tão simplista, tão ruim, tão limitada, ela esvazia a doutrina da eleição. Completamente. Dá a impressão que Deus escolheu você pode sair fazendo o que você bem entender, pode pecar do jeito que quiser, que está tudo certo. No final, Deus vai pegar esse gato e vai enfiar esse gato dentro de um balde de água gelada de qualquer jeito. O gato não quer. Vai colocar ele lá. Não. Em santificação do Espírito, a primeira santificação do Espírito qual é? Era do mundo, agora vem para cá. Eleito. Estava naquela massa, agora vem para cá. Entendeu? Essa é a primeira. Aliás, esse é o ponto mais ressaltado nas Escrituras. Vocês são povo santo. Vocês eram de lá, não são mais de lá, agora são meus. Vocês faziam parte, agora fazem parte de outra coisa. Separem-se, porque vocês não são mais daquele grupo. Vocês estavam no mundo. Vocês eram do mundo. Agora vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Não foi isso que Jesus falou na oração sacerdotal em João 17? Eles estão no mundo, mas não são do mundo. São os que o Senhor me deu. Deus os escolhe e dá a Jesus Cristo para que o Senhor Jesus morra por eles e os salve. A segunda é decorrência dessa. O segundo conceito de santificação é decorrência desse primeiro da separação. Já que nós não somos do mundo, não vivemos de acordo com o mundo, vivemos de acordo, vivemos em semelhança, vivemos para nos amoldar, para nos conformar à imagem daquele que nos tirou do mundo. Esse é o conceito mais popular de santificação. É à medida que o pecado vai saindo da sua vida e você vai se tornando mais parecido com Jesus. Então, nós fomos eleitos, pré-conhecidos, entramos num relacionamento com Deus, ou melhor, para ser correto, Deus entrou num relacionamento com a gente, em santificação do Espírito.
O Espírito que chegou lá e separou você. Como é que ele fez isso? Ele não brigou com a sua vontade, Deus não briga com a sua vontade. Quando a gente fala de graça irresistível, é melhor a gente falar de graça eficaz. É que a gente não muda expressões que já foram teológicas e historicamente consagradas. Então tá, graça irresistível. O que isso significa? Pode dar para a ideia de que está errada, de que Deus força, até que você não resiste mais, pronto, agora você entra no céu. De qualquer jeito. Não! Deus nunca perde tempo fazendo isso. Deus nunca briga com a nossa vontade. A nossa vontade resiste. Naturalmente nós vamos resistir ao Senhor. Naturalmente nós vamos rejeitar o Evangelho. Como é que Deus faz? Em santificação do Espírito. O Espírito vai lá. A nossa vontade está aqui, como uma torneira que jorra tudo que não presta ali, resultado de uma vontade que odeia a Deus, resultado de uma vontade que não compreende a Deus, não é? O nosso pecado se manifesta nisso, em ódio ao Senhor, em ignorância a respeito de Deus. E o que Deus faz? Ele vai à fonte, ele vai ao coração. E o que ele faz nesse coração? Ele muda o coração. A gente chama isso de regeneração. Palavra que é repetida 2 vezes aqui nesse primeiro capítulo. No versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma vida viva esperança. E um pouco mais ao final, verso 23, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ele vai ao coração, regenera, muda o coração. Aí a torneira continua jorrando, só que agora ela jorra a água de uma outra fonte. Uma fonte que não existia ali. Uma fonte que nunca teria sido construída por nós mesmos. Nunca teria sido feita por nós. O Espírito foi lá, ele passou. E essa vontade que antes rejeitava a Deus, passa a querer Deus. E essa compreensão que simplesmente não conseguia entender o amor de Deus, porque Cristo morre por nós, porque que o nosso pecado nos afasta de Deus, porque fomos nós que nos afastamos de Deus, ela começa a entender, ela diz assim, entendi. E pode ser um entendimento tão tênue, tão fraco como aquele ladrão na cruz que virou para o Senhor e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. A confissão de fé mais curta da história, mas que diz tudo o que tem que dizer, Senhor, lembra-te de mim. Eu sou um miserável, ninguém lembra de mim, a não ser para me colocar nessa cruz, não, mas o Senhor, lembra? Quando o Senhor entrar no reino, o Senhor é rei. Você está olhando para o sujeito que está na mesma condição que você. Qual é o raciocínio lógico? Qual é a teologia humana que sai daí? A teologia do outro ladrão, não é? Era. Olha só para nós. Olha só para ele. Tudo igual. Se ele pode fazer alguma coisa, faz logo. Mas aquele naquela confissão de fé, bem curta, ele diz assim, você está sob a mesma condenação. Ele consegue olhar de outra forma. Nós estamos sob a mesma condenação, mas pensa bem, nós merecemos. Ele não. O que esse homem ouviu antes para dizer aquilo? A gente não sabe. Mas Jesus não era desconhecido, principalmente em Jerusalém, onde estava passando já a última semana ali. Não é? A gente não sabe. Ele ouviu o suficiente do Evangelho para dizer, eu mereço estar aqui, ele não merece. Ele é rei, eu não sou. Ele pode fazer alguma coisa por mim, mesmo depois que eu sair daqui. Ele não disse, Senhor, resolve meu problema, Senhor. O outro falou isso, Senhor, resolve meu problema. O Senhor ele fez a mesma teologia dos fariseus. Se é o Filho de Deus, desce aí dessa cruz e todos cremos em ti. Não iriam crer, porque a fé não vem pelo milagre, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo então aplica essa palavra ao coração humano, o coração é regenerado, ele nasce de novo. A palavra é viva, é permanente, como o verso 23 diz. Então nós fomos eleitos em santificação do Espírito. Para quê? Para o céu? É isso que está dizendo aí? Fomos eleitos para o céu. Para a salvação? O que está escrito aí, igreja? Lê? Para a obediência. Aí a gente não gosta. Obediência. Legal, obediência. Que ele tem que ser obediente. Né? Você quer muito que seu filho seja obediente, não quer? Sua filha tem que ser obediente. Né? Quando fala da gente ser obediente, aí pega um pouco. Mas peraí, eu não sou tão criança assim. Não é? Lembra de Naamã? Naamã, general Ciro, tinha uma doença de pele lá que era um problema para ele.
fosse em Israel, ele seria imundo. Ele não poderia participar dos cultos. Mas na nação dele, não era israelita, não tinha pacto com Deus, não tinha nada. E um dia, uma menina que foi capturada na guerra, uma menina israelita, diz para ele, o profeta lá em Samaria pode ajudá-lo. Aí ele vai lá, pede carta do rei, vai no rei de Israel, não é o rei, o profeta já manda aí, por que você está preocupado com isso? É comigo esse negócio, manda para cá, tu não vai resolver isso, tu não está resolvendo nem teu reino, cara. Ele vai querer resolver doença dos outros? Aí ele vai lá onde está o profeta, chega lá, Eliseu manda um recado para ele. Pula 7 vezes no Jordão aí que tu vai ser curado. Ah, não. Você sabe qual é o nosso problema com a obediência? É sempre um problema de renúncia. É sempre um problema de rendição. Não é um problema tanto de entendimento, não. Pedro vai falar sobre entendimento. Ele vai falar mais adiante, a gente vai ver isso depois. Ele vai falar, você tem que armar os lombos, cingir, não na nossa tradução, cingir os lombos do entendimento, da mente de vocês. Preparem a mente de vocês para a ação. Tem uma tradução que fala assim, preparem a mente de vocês para a ação. Preparem o conhecimento que vocês têm do Evangelho para enfrentar o que vem por aí. Nosso problema geralmente não está aí, não. Tanto que Pedro relembra muita coisa o tempo todo, mas ele está dizendo, olha, vocês já têm isso. Era fácil, não era? Certamente Naamã, grande general, sabia o que é pular num rio. Uma criança sabe fazer isso, não é? E esse era o problema. Naamã olhou para aquilo e disse, qualquer um faz isso. Eu sou um grande general. O que há? Pensei que ele ia vir fazer um ritual, passar um negócio, ou invocar a Deus. Tá? Eu trouxe coisas aqui que poderiam ser até usadas e tal. Não. Pular num rio barrento como esse ainda por cima. Eu tenho Abana, eu tenho Farpar. A minha terra é muito melhor que esse Jordãozinho aí. Esse é o problema da obediência. Ela coloca a gente contra a nossa vaidade, nosso orgulho, nossa soberba. Ela nos humilha. É por isso que é muito fácil você fazer crescer uma igreja quando você inventa uma série de rituaizinhos. Faz um ritual, que você faça. Bota um monte de sal aí e você passa pelo sal. Pergunta o nome do demônio que aí você controla ele. Ou então confessa que você é cabeça, não é cauda. Eu sou cabeça, eu não sou cauda e tal. Pega o vocabulário bíblico e usa. Faz um ritual qualquer, as pessoas vêm. Mas aí vem a obediência. A obediência é a seguinte, coloca o teu rosto em terra e diz assim, eu sou um miserável. Que se Deus jogasse nesse exato instante no inferno, o universo estaria completamente equilibrado, tudo estaria certo. Esse é que é o grande problema. E aí, você tem pregadores ensinando que miseráveis como nós, depois que conhecemos a fé, podemos exigir de Deus, resolve o nosso problema, resolve o meu problema, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero desse jeito, eu não quero daquele. Todos nós fazemos isso em algum momento, irmãos. Todos nós esquecemos que a ideia da salvação é nos tornar semelhantes ao Filho e não resolver as nossas dificuldades. Muitas delas são resolvidas, muitas delas não são. Muitas dificuldades vão surgir exatamente porque você vai abrir mão daquilo que o mundo faz, do modo como o Egito faz as coisas. Lembra do Egito? Você vai dizer, eu não vou fazer do modo egípcio. E aí você vai ter dificuldades. E a primeira dificuldade que você vai ter é com seu próprio pecado. É com aquela pessoa que você olha no espelho. É sempre assim. Nós fomos eleitos em santificação do Espírito para obediência. Para obediência. E ele une logo a aspersão do sangue. O que quer dizer aspersão? Você tem que lembrar do Antigo Testamento. A igreja sempre foi instruída no Antigo Testamento também. A aspersão do sangue. Aquilo que se fazia exatamente sobre o propiciatório. Lembra do propiciatório? Quem sabe o que é propiciatório? É uma... Começa com T, termina com A, tem P no meio. Hã? É uma tampa. Quer reduzir para todo mundo saber o que é? É uma tampa. A Arca da Aliança. Você não viu Indiana Jones, gente? Você não viu, você não vai aprender teologia.
Você tem a Arca da Aliança e você tem a tampa dela. A tampa dela chama-se propiciatório. Tem a figura de 2 querubins que estão olhando para dentro dela, ou como se estivessem olhando para dentro dela. Ela não era aberta, ela ficava ali, fechada, com propiciatório. E aí o sumo sacerdote vinha, ele trazia o sangue. E ele aspergia o sangue. Ele pegava um instrumento, um sopro qualquer, um pincel, se você quiser, uma coisa assim, molhava lá e aspergia o sangue. O sangue no propiciatório significa Deus vê o sangue. Deus aceita o sacrifício. Deus aceita a morte. Em lugar daqueles que estão lá fora, do tabernáculo, lá fora, no templo, não no Santo dos Santos, Deus aceita isso. E Deus se torna propício, viu? Propiciatório, propício. Deus se torna favorável. Deus se torna favorável ao pecador, que está representado ali dentro na figura do sumo sacerdote, que vem com o sangue, ele nunca entra ali sem sangue, e ele asperge o sangue. A referência é ao grande sumo sacerdote, que entra no santuário diante do próprio Deus e oferece a si mesmo seu próprio sangue, sua própria morte. Não se ligue no sangue, se ligue no que o sangue significa. Sangue significa morte. Alguém morreu. Uma ovelha, um bezerro, alguma coisa morreu e o sangue foi trazido. Agora é o próprio Filho de Deus, cujo sangue é derramado. Ele é morto. E você precisa obedecer ao significado disso. Por isso nós fomos eleitos em santificação do Espírito para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. É interessante porque eu colocaria, se eu estivesse escrevendo essa carta, eu ia fazer o contrário. Primeiro a aspersão do sangue, depois a obediência. Já que você não vai obedecer ao Senhor se primeiro você não for regenerado, não for salvo. Mas o Espírito Santo, que sabe muito mais do que eu, ele coloca o invertido. Você foi eleito para a obediência e a aspersão do sangue. Parece que Pedro quer dizer assim, a obediência. Lembra da obediência? Ela vai ser a sua maior dificuldade. Você vai confessar em músicas, em palavras, em confissões de fé. Ele morreu por mim. Ele me salvou na cruz. Mas na hora da obediência, essa confissão começa a escoar pelos lábios. Então parece que Pedro quer, olha, eu vou falar muita coisa para vocês agora. E eu sei que vocês estão enfrentando situações bem difíceis aí. E talvez vão enfrentar ainda mais difíceis. Mas sem obediência ao Senhor, vocês nunca vão se apropriar realmente de tudo que a aspersão do sangue significa. Encerrando, irmãos, essa parte do capítulo, agora, Pedro diz que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas, né? É a saudação, a construção disso aqui está como qualquer epístola da época, ela é sempre assim, você tem quem está enviando, você tem o destinatário, né? Você tem a localização deles, você tem algum comentário, você tem finalmente uma bênção. Toda epístola era assim, não era só o Novo Testamento, não. E no Novo Testamento, geralmente, em todas as cartas de Paulo, e aqui nessa carta de Pedro, graça e paz lhes sejam multiplicados. Pedro não está falando para que vocês vivam em paz tranquilamente aí, não. E com graça, seja lá o que isso significasse nessa acepção. Não, Pedro está dizendo graça e paz da parte de Deus. Graça e paz da parte de Deus. Tem graça da parte de Deus por causa da aspersão do sangue, por causa da santificação do Espírito, por causa da eleição. Na presciência de Deus existe graça, existe paz com Deus. Paz que vem de Deus. Pedro vai escrever um monte de coisa e eu espero que você já tenha aí determinado para você mesmo, né? Eu vou ler essa carta. Vou ler essa carta quando chegar em casa, vou ler essa carta essa semana, né? Pedro vai falar um monte de coisa que vai dizer, não vai ter paz. Muitos de vocês vão enfrentar situações muito difíceis, muito angustiantes, mas a paz que vocês precisam é paz com Deus. Graça e paz com Deus. Interessante que ele deixe para falar isso depois de falar da aspersão do sangue. Sabe por quê? Porque a nossa justiça está fora da gente. A nossa justiça está no céu. A nossa justiça está sentada ao lado direito de Deus. Sabe como é que você fica em paz com Deus? Não é quando você olha para dentro de você para ver se ali tem sentimentos maravilhosos por Deus. Não é quando você olha para dentro de você e vê, eu estou querendo evangelizar o mundo todo. Hoje à tarde mesmo eu vou pegar um monte de folheto e sair distribuindo aqui pela Conde de Bonfim. Não. Você encontra paz com Deus quando você olha para fora de você, você olha para cima, você olha lá para o trono e à direita do trono você vê um homem. Você vê um ser humano
Quando você olha para ele, você vê Jesus Cristo. Quando Deus olha, quando Deus Pai olha para o Filho, ele vê você. Ele vê você. Ele vê você e diz assim, não falta nada para ele. Não falta nada para ela. Tudo está completo, está inteiro, porque está olhando para o Filho de Deus, que é a minha justiça, que está lá diante do Pai, constantemente à direita do Pai. Não tem ira de Deus para nós. É por isso que nós dizemos, Cristo foi à cruz para que a gente venha à mesa. Da parte de Deus, só graça e paz. As implicações que vêm daí estão no restante da carta, é o que a gente espera ver nas próximas mensagens, com a graça e permissão do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Nós vamos, como sempre, orar, cantar, a transmissão será encerrada e teremos a celebração da ceia do Senhor. Deus abençoe você que estava nos acompanhando até agora. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Aplica a Tua palavra ao nosso coração, Senhor, para que nós caminhemos como peregrinos neste mundo, com todas as implicações maravilhosas do discipulado, como discípulos de Cristo, Senhor, ajudando uns aos outros nessa jornada e confiando no Senhor. E lembrando que a nossa justiça está constantemente diante de Ti, de modo que podemos caminhar com segurança, ainda que os obstáculos nesse mundo sejam muitos. Assim nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém.